se você estiver com sua Bíblia aí e puder abrir no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13, até o 15 nós vamos ler. Eu tenho estado ausente de alguns cultos por conta do trabalho, mas graças a Deus aos finais de semana, normalmente a gente está em alguma igreja, trabalhando. E ontem fui em uma igreja na parte da tarde em São Paulo, e depois a gente foi à noite em uma conferência lá em Santos. E na igreja de Santos estava tendo uma conferência, tinha mais ou menos ali umas 800 pessoas. E aí nós chegamos no final da mensagem, eles estavam lá desde as 9 da manhã, já era por volta de umas 8 horas, e aí o pastor, o pregador que estava lá, começou a ministrar no final, e a presença do Senhor era tão forte naquele lugar, o mover tão maravilhoso, e eu pensava na minha igreja, eu pensava nesse lugar lotado, eu pensava no que Deus tem para fazer para nós, e Deus confirmou que Deus vai fazer coisas maravilhosas diante de nós. Continua firme, abra o seu coração, se disponha diante de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te abençoar e fazer coisas que você nunca imaginou. E foi algo impactante, foi algo maravilhoso que eu vi ali. As pessoas davam liberdade para o Espírito Santo trabalhar, sem vergonha de quem estava do lado, sem vergonha de quem estava ali, sabe? As pessoas liberavam o coração, o Espírito falava Espírito Santo, e aquele mover de Deus era maravilhoso naquele lugar. Então, se eu tenho alguma coisa para falar para você, dê liberdade ao Espírito Santo, não tenha vergonha, não se acanhe, porque quando Deus tem algo para você, você precisa liberar. Você acabou de cantar aqui, faça morada, esse é o teu lar. Então, meu irmão, se Ele quiser limpar aí dentro, deixa Ele limpar. Melhor que você estar no controle é Ele. Melhor do que você fazer é Ele fazer. Melhor do que você escolher é Ele escolher. Melhor do que você decidir é Ele decidir. Então, se Ele tiver que fazer alguma coisa dentro do seu coração nessa noite, deixa Ele fazer. Dá liberdade para o Espírito Santo tratar com você. Quebra as correntes. Talvez você está com um monte de barreiras aí. O que esse rapaz está falando? Já está bom. Abre o seu coração, deixa Deus trabalhar. Deus tem o melhor para você. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deixa Deus trabalhar diante de você, amém? Olha só, Mateus capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto e apartado, e longe, E sabendo-se o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá para suas aldeias e comprem comida para si. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Até onde você vai por Jesus? Até qual caminho, até qual lugar você vai por Jesus? Jesus, a Bíblia diz que Jesus se apartou, foi para um lugar deserto, foi para um lugar longe. E as pessoas seguiram Jesus, que é aquilo que nós aprendemos. Nós devemos seguir Jesus. Nós seguir Jesus, não pedir que Jesus nos siga. Então naquele momento Jesus estava longe, estava no deserto, e quando ele olhou, ele viu uma multidão. E ali dentro daquela multidão, por compaixão, ele curou alguns enfermos. Então olha só, por compaixão daquela multidão que chegou até ele, ele curou os enfermos. Talvez, meu irmão, você está indo até Jesus por interesse, não tem problema. Porque Jesus tem compaixão de você. Jesus tem compaixão das pessoas. Nós podemos até chegar até Jesus por interesse, mas nós não conseguimos nos manter diante dele por interesse, mas por amor, por ser constrangido pelo amor do Senhor. Então, nesse primeiro momento da palavra, eu faço uma pergunta para você: até onde você vai por Jesus? Olha só, já estava tarde,
Já era tarde. E os discípulos falaram: Jesus, despede o povo, pede para eles ir para a casa de cada um que é longe. E aí eu faço uma outra pergunta: quanto tempo você suporta para estar com Jesus? Meu irmão, nos dias de hoje, com essa correria que o mundo está, o que mais as pessoas necessitam é de matar a fome com Jesus. As pessoas, elas estão carentes, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão tristes. Às vezes você conversa com alguma pessoa e você vê que a pessoa não está feliz. E aí você olha para a vida dela, não, ela tem bens materiais, ela tem dinheiro, ela tem um bom trabalho, mas não está feliz. Porque existe dois tipos de fome. Existe a fome natural, humana, e existe a fome espiritual. Então talvez a fome humana de conquistar, de conseguir alcançar um conforto, uma qualidade de vida melhor, é atingida com sucesso. Mas aí você vai para o lado espiritual da pessoa, que é o pilar central de todo ser humano, que é o que mantém o ser humano, que é onde está o centro das emoções. E aí está todo quebrado. Por quê? Porque troca, porque inverte. Acha que as coisas do mundo vai conseguir suprir aquilo que só Deus pode suprir, só Jesus pode suprir, só Jesus pode matar a fome. Não adianta você querer se alimentar espiritualmente das coisas naturais. Não adianta você querer estar feliz querendo só as coisas materiais. Nós temos a divisão de corpo, alma e espírito, e eles têm que estar bem alimentados. E no mundo você consegue alimentar a parte humana, mas a parte espiritual é só com Deus, é só com Jesus. E aí, olha só o versículo 16 em diante. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe-vos de comer. Então eles lhe disseram, os discípulos dizendo para Jesus: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e aos discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios, sobraram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 pessoas, além das mulheres e crianças. Primeira coisa que eu aprendo: Jesus não vai despedir você sem te alimentar. Mas para você receber o alimento de Jesus, você precisa dessa primeira parte: suportar o tempo, suportar o local. Talvez se você levantar e for embora agora, Deus não entrega aquilo que Ele tem para você. Mas se você suportar, eu vou ficar até o final desse culto, Deus vai entregar algo maravilhoso para você, amém? E aí você percebe uma outra questão, que essa é importantíssima. Tem coisa, eu sempre falo isso, tem coisa que é você que tem que fazer. Quem quer viver um milagre aqui? Amém, eu também quero, em nome de Jesus. Mas eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Isso talvez traga um desconforto para você, mas não tenha medo, encara isso. Por que, Boer, fazer a sua parte? Porque quem foi pescar esses 2 peixes? Jesus, quando Ele olha para você: eu quero fazer um milagre, eu quero fazer um milagre. O que Ele tem? O que ela tem? Ele precisa encontrar alguma coisa. Quem pescou o peixe? Quem fez o pão? Quem gastou o tempo batendo a massa do pão, colocando no forno, aquecendo, aguardando o tempo do pão ficar pronto, colocando um recipiente, levando
até esse local? Quem foi lá e pegou o anzol, comprou a vara, colocou a linha, colocou a chumbada, colocou o anzol, colocou a minhoca, bichinho de laranja, o que vocês quiserem pescar? Eu não sei, cada um tem um jeito de colocar isca, salsicha, qualquer coisa. Quem foi lá e foi pescar e tem que aguardar o peixe pegar a isca? Aí você tem que trazer, aí você tem que limpar. Isso aí não é Deus que faz. Isso aí não é Deus que faz. Uma vez, a Bíblia relata que Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, o pessoal está cobrando os impostos aí, e é o imposto do mês, o que a gente vai fazer? Aí Jesus fala assim: vai lá, pesca um peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda, você pega a moeda e paga. Jesus não fez surgir a moeda, até pode, mas ele não fez surgir a moeda. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós temos as nossas atribuições e Deus tem a dele. Nós fazemos aquilo que é possível e Deus faz aquilo que é impossível. E aí Pedro foi lá, não sei se ele pediu para alguém, se ele mesmo pescou, eu sei que ele pegou o peixe, aí o milagre estava dentro do peixe. Aí o milagre se realizou. O que eu quero falar para você nessa noite é que faça a sua parte, meu irmão. Faça a sua parte, minha irmã. Não fique com preguiça de fazer as coisas para o Senhor. Faça a sua parte. Quer um milagre na sua vida? Faça a sua parte, que Deus, eu te garanto, que faz a dele. Você precisa arregaçar as mangas. Você tem lenha para queimar. Jesus quer ver você queimando a sua lenha. Jesus quer ver você arregaçando as mangas para servir a Ele. Jesus quer que você sirva. Serve ao Senhor, a maior alegria é servir ao Senhor, é sentir a presença do Senhor, é ser grato por Deus. Mas você precisa fazer a sua parte, nós precisamos fazer a nossa parte. E os milagres vão começar a acontecer na nossa vida. Os discípulos que andavam com Jesus só tem 2 peixes, só tem 5 pães. Tem mais de 6, 7 mil pessoas aí. O que a gente vai fazer, Jesus? Aí Jesus olha e fala: isso aí se deixa comigo. Talvez você olhe para dentro de você e fale assim: meu salário é só isso. Eu ganho tão pouco. Nossa, minha família, que problema. Meu relacionamento, que problema. No meu trabalho, só problema. O importante é você ter. O importante é você buscar. O que você tem, a quantidade que você tem, para Jesus é insignificante, porque Ele faz o que Ele quiser. Então, olha para dentro de você e fala: o que eu tenho? Você tem um pouquinho ainda de fé? Você tem um pouquinho ainda de confiança? Coloca diante de Deus. Você vai ver que a multiplicação do céu é maravilhosa na sua vida. Eu oro um pouquinho, continua orando. Eu jejuo um pouquinho, continua jejuando. Eu leio a palavra de Deus um pouquinho, continua lendo. E gradativamente Deus vai fazendo o milagre dele acontecer na sua vida. O peixe alguém tem que buscar, alguém tem que pescar. Os pães alguém tem que fazer. E o milagre é com Jesus. E o milagre na minha vida, Boer, é com Jesus. Ele é melhor do que você para fazer. Ele é melhor do que nós para escolher. Ele é melhor do que nós para nos direcionar. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa, ou com alguma decisão, ou com alguma escolha. Deixa eu te dar uma dica boa. Consulta aquele que já sabe o seu futuro. Eu não sei, posso te dar algum conselho. O pastor Ednilson não sabe, o pastor Luiz não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas através da sua oração, você vai consultar aquele que já sabe o seu futuro e o seu dia de amanhã. Então você está precisando de uma direção, está precisando
de uma escolha, de tomar uma decisão, dobra o seu joelho e pede a Ele. Talvez Ele use pessoas para dizer o que você tem que fazer. Mas quando você entra diante de Jesus, da presença de Jesus, as coisas acontecem, os milagres acontecem. E por compaixão daquela multidão, os enfermos foram curados. A multidão chegou até Ele e os enfermos foram curados. E aí Jesus fala assim: essa multidão me segue. E os discípulos falando: pede para eles irem embora, já é tarde, está longe da casa deles. E aí Jesus falou: não, comigo não é assim. Todo mundo vai sair daqui alimentado. Como, Jesus? O que vocês têm aí? Precisa ter alguma coisa, irmão. Você precisa apresentar alguma coisa para Jesus. Você precisa apresentar alguma coisa para Jesus. O que é? Se eu sou você, eu apresento o seu coração. Se eu sou você, eu apresento ao Senhor: Senhor, eu quero servir ao Senhor. Coloca o seu tempo à disposição de Jesus. Coloca o seu dia à disposição de Jesus. Eu quero fazer algo para o Senhor nesse dia, Pai. O que eu posso fazer? Coloca diante do Senhor o seu tempo e a sua vida, e o milagre do Senhor vai acontecer. Aí Jesus fala assim: traz aqui. Jesus olha para o céu, fala: abençoa meu Pai, abençoa meu Pai, e começa a multiplicar. E a multiplicação é tanta que os discípulos saem distribuindo, e a hora que eles vão ver, já todo mundo se alimentou e ainda sobrou. O que quer dizer essa sobra, Boer? É a abundância do Senhor na sua vida, é a abundância do Senhor na sua família. Mas coloca o seu tempo, coloca a sua vida diante dele. Às vezes demora um pouco, às vezes você vai ter que caminhar até o deserto para encontrar ele. Não tem problema, caminha, suporta. Era no momento de despedida que o milagre aconteceu, que a multiplicação aconteceu. Imagina, eu não sei, mas se alguém for embora antes de Jesus alimentar, falando: não, já não dá mais tempo, já é tarde, eu moro longe, tchau, estou indo nessa. Fica aí com Jesus que eu estou indo. Fica aí com esse tal de Jesus que eu estou indo embora. Eu moro longe, já é tarde. O quanto você tem suportado pela resposta do Senhor na sua vida, o quanto você tem aguardado por amor a Jesus, o quanto você tem esperado por amor a Jesus. Às vezes as pessoas acham que é instantâneo, é igual miojo, o relacionamento com Deus. Não é assim. Não é assim. É um tempo de preparação, é um tempo que Deus quer fazer o seu alicerce ficar da maneira correta. É o tempo que Jesus quer colocar as paredes em ordem. É o tempo que Jesus quer limpar, talvez dentro da casa, quer deixar tudo bonito, para depois fazer o milagre. Aguarda, meu irmão, aguarda, minha irmã, suporta, aguenta, mas aguenta diante de Jesus, aguenta diante da presença de Deus. Não aguenta aí fora chorando, não. Se for para chorar, chora na presença de Jesus. Se for para ficar triste, fica triste diante de Deus. Fala: Senhor, estou triste, estou angustiado. Porque Ele é o remédio para todas as coisas. É Ele quem pode te curar. E a cura dele chega onde nada pode curar, que é no centro das emoções, é na alma. Eu conheço muitas pessoas que tem muito, mas muito dinheiro, muitos bens materiais, e não tem felicidade alguma, porque a felicidade não está nos bens. Isso é maravilhoso, e eu quero e acredito que Deus vai te abençoar com uma abundância de bens materiais, mas o mais importante é a presença de Deus. O que são os seus cinco pães e 2 peixinhos? Olha só, João capítulo 4, versículo 13 e 14. Ali nós falamos de milagres do Senhor, e falamos de Jesus matando a fome humana
daquele povo. Jesus mata a fome humana. Ele tem esse poder para fazer as duas coisas: matar a fome humana e matar a fome espiritual. Então nós entendemos que Jesus também consegue matar a nossa fome humana. Quando eu falo fome humana, é o quê? É os seus sonhos aqui, é os seus desejos aqui, é você ter um bom carro, é você ter uma boa casa, é você ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, uma família. Isso são coisas terrenas, que Jesus também mata a sua fome. Independente, como eu disse agora há pouco, se o seu salário é pouco ainda, se o seu trabalho não é tão bom, se a sua casa não é tão boa, se o seu carro não é tão bom, ainda Jesus pode matar a sua fome. E isso é importantíssimo para você se sentir melhor, para você se sentir realizado, para você obter sucesso na vida, que isso é importantíssimo, porque as pessoas olham em você e ela não quer ver um derrotado. Então você precisa ter sucesso para mostrar para as pessoas: não, Jesus é o meu Pai. Testemunho para as pessoas é aquilo que a gente alcança. Amém. Isso é maravilhoso. Mas o mais importante está nisso: matar a fome espiritual. E isso só tem uma forma: Jesus. Olha só, essa passagem, a gente vai ler o versículo 13 e o versículo 14. É Jesus falando com uma samaritana. E Jesus, fala assim para quem é do seu lado, ó, presta muita atenção. Fala assim, ó, presta muita atenção. João capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eterna. Meu irmão, ele estava falando assim para aquela moça, ó. Ele começou a conversar com ela, pediu para ela pegar água para ele no poço, e eles começaram um diálogo, e ele explica para ela, ó, dessa água, daqui pouco tempo você vai ter sede novamente, vai precisar beber novamente. Mas da água que eu lhe der, aí ele começa a falar do espiritual. Aí ele começa a tocar no pilar central do ser humano. Aí ele dá a explicação que muda a nossa vida. Dessa água, é água como uma fonte que salta para a vida eterna. Essa água ninguém pode dar, meu irmão. Essa água o dinheiro não compra, essa água a sua empresa não te dá, essa água a sua casa não te dá, o seu carro não te dá. Essa água é Jesus. Essa sede, essa fome, quem mata é Jesus. Boer, o que eu preciso fazer? Beber dessa água. Eu quero ter a vida eterna, eu quero estar bem. O que eu preciso fazer? Se alimenta de Jesus, se alimenta da palavra. Olha só, quando Jesus foi tentado, olha o que Jesus disse. Ele, porém, respondendo, disse, Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando para você nessa noite: vem se alimentar, vem beber dessa água. Ei, não é só do pão aqui desse mundo, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas do mundo viverá o homem, meu irmão, mas das coisas que Deus tem reservado para nós, daquilo que Jesus tem reservado para mim e para você. E olha só, na versão King James, Salmos capítulo 36, versículo 9. Salmos capítulo 36, versículo 9.
pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Aonde está a fonte da vida? Aonde está a fonte da vida? Em Jesus, meu irmão. Quer ser feliz? Independente do que esteja acontecendo, da circunstância, dos problemas, esteja em Jesus. Esteja firmado em Cristo. Esteja firmado na palavra do Senhor, que diz: você pode até chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra do Senhor é esperança para mim e para você. E onde tem esperança não tem morte. E onde não tem morte não tem tristeza, meu irmão. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Isso é esperança daquilo que Deus tem para mim e para você. Então está triste, não tem problema, se coloca diante de Jesus. Não sabe o que fazer, não sabe onde ir, se coloca diante de Jesus. Dá um pouquinho mais do seu tempo, dá um pouquinho mais da sua energia, se disponibiliza mais para servir a Deus, para falar de Deus. O peixe é você que busca, e o milagre é Deus quem faz. Eu vejo algumas pessoas que falam assim, aquelas que não querem um compromisso com Deus. Preste muita atenção nisso. As pessoas, você percebe, aquelas que não querem um compromisso com Jesus, de casamento, de coisa séria. Ela fala assim: quando eu chegar lá, eu vou falar que foi Deus que me deu, fique tranquilo. Quando na verdade você tem que ter Deus para você chegar lá. Não é quando você chegar lá falar que foi Deus, mas você tem que ter Deus para você chegar lá. Deus está falando no seu coração. Coloca Ele como prioridade. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Meu irmão, eu fico tão feliz com a igreja voltando à vida, voltando às reuniões, voltando a fazer, voltando a trabalhar, voltando a servir de uma forma mais intensa. É isso que Jesus espera de mim e de você. O tempo passa, a vida passa, e o que eu e você fez para Deus nessa terra? E é por isso que Deus tem colocado no meu coração, e por isso que eu amo essa casa. Eu me preocupo com a casa do Senhor. Essa igreja só vai fechar por não conseguir pagar aluguel o dia que eu não tiver mais nada, porque senão eu vendo meu carro, eu vendo, não tem problema, mas nós vamos vencer. Não vai precisar, porque eu confio naquele que eu tenho crido e naquele que é meu Pai. Não vai precisar, mas você tem que amar a casa do Senhor. Eu vejo na vida de algumas pessoas, que eu tenho até como referência, e uma das coisas que eles priorizam é amar a casa do Senhor, é se doar para a casa do Senhor, é fazer as coisas para Jesus. Ei, talvez você já ajudou tanto a casa de Deus, talvez você já serviu tanto a Deus, talvez hoje você se encontra desanimado de fazer. Deus está falando para você nessa noite: volte a fazer, porque eu tenho coisas maravilhosas para entregar para você. Volte a fazer, porque eu tenho planos e maravilhas para te fazer. Deus vai realizar coisas na tua vida que você não vai saber explicar. Isso é normal, é milagre do Senhor, não se explica, mas se coloque diante de Deus. Não é porque o fulano não está fazendo, o ciclano não está fazendo, faça você. Eu costumo dizer que lá em Apocalipse fala assim, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas eu falo para Deus: o amor de muitos pode se esfriar, Senhor, mas o meu não, o seu não. Meu irmão, a Bíblia é real, vai se esfriar o amor de muitos, mas você tem que determinar: pode se esfriar de ciclano, de fulano, mas o meu amor por ti não, Senhor, porque eu vou herdar o reino do céu, porque eu vou morar na eternidade com Cristo, porque eu vou morar na eternidade com Jesus, e você também vai, em nome de Jesus, porque você não vai deixar o amor que tem dentro de você se esfriar por Cristo, por aquele que nos salvou de braços abertos, aquele que na nossa imperfeição, Ele nos ama, Ele nos abraça, no momento mais difícil da nossa vida, Ele nos pega e nos levanta e nos mostra o quanto amor Ele tem por mim e por você. As pessoas talvez não te compreendam, e é normal isso,
mas Deus te compreende. As pessoas talvez não dêem a importância que você tem, mas Deus dá a importância que você é. Talvez o mundo olhe para você e faça uma medição de você pelo que você tem, mas Deus, quando olha para você, Ele faz a medição pelo que você é. E eu, pastor Luiz, sou um servo do Senhor. Eu não sou nada mais do que um servo de Deus, disposto a fazer aquilo que Ele planejou para a minha vida, desde quando eu estava no ventre da minha mãe. E eu tenho certeza que você vai se dispor a fazer aquilo que Ele tem planejado desde o ventre da tua mãe na tua vida. Quer viver melhor? Quer viver melhor? Viva servindo ao Senhor. Mas ciclano não está fazendo, mas fulano não está fazendo, mas lá não acontece. Eu vou fazer. Ame a casa do Senhor. Está com fome? Está com fome, não está bem? Está tudo tranquilo, mas você não está bem? É porque o alimento em Jesus você está precisando. Porque você precisa se alimentar da palavra. Porque você precisa se alimentar dEle.